Bom dia, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos de WhatsApp e alguns contatos de WhatsApp, não só grupos, né? Muitas vezes mais é contatos pessoais que nos acompanham. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa, que segue o método aferente Rualeci Essente. Quem já vem nos acompanhando, dê seu like, assine as notificações, né? Nós estamos refletindo sobre algumas questões, ponderações para uma filosofia no século XXI. Isso foi nos motivado em virtude da nossa reflexão sobre alguns fatores que caracterizaram esse século e no cunho religioso a importância da religião cristã para os debates, inclusive políticos e sociais, né, nas sociedades ocidentais, principalmente nos Estados Unidos e na América do Sul, e mais especificamente no Brasil. Os outros também têm, mas não tem esse impacto que tem aqui com duas figuras de proeminência na política como líderes, né? O Donald Trump e o Jair Bolsonaro. Muita gente de oposição a eles, de tendência de centro ou de esquerda ou de um liberalismo mais vamos dizer assim, avançado, tenta entender esse fenômeno religioso por um lado meramente de preconceito, como se fossem pessoas atrasadas. E há nuances maiores sobre essa questão que paira sobre os indivíduos e que deve ser melhor analisado por esses setores se quiser ter uma atuação mais consequente na sociedade. Isso não quer dizer mais de avanço ou retrocesso, quer dizer mais de posições pessoais, né? E de sentimentos inerentes às populações. Isso nós vemos analisando. Hoje nós estávamos vendo Hegel, que é um filósofo clássico da transição da Idade Moderna para a chamada Idade Contemporânea, segundo uma classificação histórica. Ele é o iniciador da Idade Contemporânea e o que encerrou a Idade Moderna, que teve seu cúmulo com Kant, Immanuel Kant. Vem de Descartes, Spinoza, Leibniz. O cume foi Kant, que resumiu Hume, né, anteriormente. E Hegel tenta ultrapassar, e nessa coisa ele criou um novo período de reflexões na humanidade. Ele tem reflexões sobre filosofia da religião muito consequente que nós vimos. Nós vamos ver hoje uma parte já dessa filosofia da religião contida na fenomenologia. Ele tem um livro próprio chamado Lições para uma Filosofia da Religião, mas que não nos chegou a tradução e não temos notícia de ter sido traduzida para o português aqui no Brasil. Então nós estamos pegando da fenomenologia, que já tem uma perspectiva bem mais centrada na questão filosófica individual e na questão da consciência. Nós vamos ver hoje uma passagem da filosofia da religião natural, chamada luminosidade, que nos veio como que servir de um clareamento sobre várias tendências atuais. As três classificações da religião na fenomenologia, filosofia da religião natural, religião da arte e religião revelada, elas como que sempre, e é uma característica da linguagem
de Hegel ser circular, né? Ele retoma as coisas, e esses três conceitos são três momentos que muitas vezes o Hegel, nós já fizemos um livro sobre a crítica nesse sentido, que Hegel quer demonstrar uma superação, né? Mas que não se superam, é próprio da linguagem hegeliana, e são momentos vividos por cada religião dentro da sua estrutura, né? Toda religião tem uma parte dessa parte mais imediata, natural, tem uma parte da arte, que é a parte que nós vimos, que é a parte dos ritos, e tem uma parte mais teológica, centrada, uma parte mais estruturada, revelada, embora a religião revelada de Hegel, que ele coloca na fenomenologia, era a religião cristã. Mas na parte da religião natural tem uma parte denominada a luminosidade, que nós vimos muito identificados atualmente ainda como os setores seculares religiosos. Tem um secular que é arreligioso, secular no sentido de ser contra a religião, e tem um secular que é religioso, mas os denominados religiosos não praticantes, que levam a vida comum do dia a dia, têm suas expressões de fé interior, subjetiva, mas que não professam ou não seguem, professam, quando assim, os não praticantes, né, eles falam que seguem tal religião, mas não praticam e não seguem um ritual característico exigido para se caracterizar como um membro daquela religião. Eles são membros só por se declararem assim, mas não participam de eventos, de cultos, da religião da arte, né, vamos dizer assim. E tem alguma coisa da religião revelada, mas não tem como que aprofundado em suas consciências, que muitas vezes tomam atitude contra os próprios princípios daquelas religiões em que eles estão, se dizem inseridos. Então, por isso, é um meio termo secular, religiosos seculares não praticantes. Tem um secularismo, segundo vem-nos da enciclopédia, que eles são totalmente contra a religião. Eles praticam a religião cotidiana do dia a dia. Esses não, os não praticantes, eles se declaram cristãos. Aqui no Brasil são os católicos, que é a maioria, e tem uma grande parte de contingente que se diz católico, mas não vão em missa, não seguem, uns chegam a frequentar, outros centros espíritas, terreiros, frequentam esporadicamente alguns cultos, recebem pastores, membros de outras religiões em suas casas, conversam sobre religião, aceitam que entregues para ele tudo, né, sem desprezar, mas não participam frequentemente, com certa regularidade, dos ritos essenciais daquela religião em que eles dizem que se professam. Nós vamos ver os textos e, em contrapartida, vamos ver, como é um lado subjetivo, nós estamos vendo o lado de Jung, que é quando fala da questão que a religião é um arquétipo do inconsciente, e ele trata várias religiões, e já um pouco dentro desse clima meio secular, que ele engloba várias religiões, analisa a mitologia, né, e com todos uma necessidade inconsciente do homem de transcendência. E tem uma declaração que ele fala que ele, a partir desses tratamentos, ele não crê em Deus, ele tem certeza, não é uma fé ingênua para ele. Segundo nós entendemos, que muitas pessoas dizem que o contexto da fala não foi esse, né? Mas
É isso que nós vemos. Então nós vamos ver dois textos, depois nós vamos ver algo do longo capítulo da religião revelada. E a religião da arte para nós, do jeito que foi posta, é a arte já com um aspecto religioso. Hoje nós vemos mais nos rituais, principalmente nas músicas. E tem, inclusive tem danças também, né, em algumas religiões, alguns gestos, né, de expressão de fé, que podem ser vistos como coreografias artísticas. Então, isso, bom dia, vamos passar aos textos.